Você já se perguntou o que aconteceria se nada tivesse significado? Se, de repente, tudo o que conhecemos e valorizamos se desintegrasse em um vazio sem propósito? Essa é uma questão que pode parecer assustadora, mas é uma questão que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. Hoje, vamos explorar o conceito de niilismo, uma filosofia que desafia nossas crenças mais profundas sobre o sentido da vida e o valor da existência. O niilismo não é apenas uma ideia acadêmica distante, ele toca aspectos da nossa vida cotidiana, influenciando desde nossos pensamentos mais íntimos até a cultura popular. Friedrich Nietzsche, ou, como conhecido no Brasil, Nietzsche, um dos mais influentes pensadores do século XIX, popularizou a noção de niilismo, alertando sobre o seu poder destrutivo. Mas o que exatamente significa viver em um mundo onde nada parece ter valor? Como chegamos a esse ponto? E mais importante, como podemos encontrar um caminho através dessa escuridão? Vamos mergulhar fundo nesses conceitos agora. O termo niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Mas não se trata apenas de uma palavra sem sentido. O niilismo é uma resposta às crises de significado que surgem quando os valores tradicionais, como a moralidade religiosa, começam a desmoronar. É uma filosofia que emerge da desilusão, do colapso de sistemas de crenças que antes forneciam uma estrutura e um propósito para as nossas vidas. Nietzsche, talvez o filósofo mais associado ao niilismo, descreveu-o como o reconhecimento de que Deus está morto. Claro, isso não significa que ele estivesse falando sobre um Deus literal morrendo, mas sim que a crença em Deus, que antes dava sentido a um mundo, havia perdido seu poder. Sem Deus, sem uma moralidade absoluta, o que nos resta? Apenas um vazio, um abismo onde todas as certezas desaparecem. Nietzsche via o niilismo como um desafio inevitável que a humanidade teria de enfrentar. Para ele, era uma consequência natural da modernidade, do avanço do pensamento científico e da crescente individualização. A ciência, ao desvendar os mistérios do universo, também desmantelou muitos dos mitos que davam sentido à nossa existência. E sem esses mitos, sem essas narrativas que nos orientavam, o que resta é um nada, o vazio existencial. O niilismo não é apenas uma ideia abstrata ou confinada às páginas de textos filosóficos. Ele permeia nossa cultura pop e pode ser visto em várias formas de arte e entretenimento. Pense em filmes como O Clube da Luta, onde os personagens principais enfrentam um mundo desprovido de sentido e procuram maneiras extremas de sentir algo real. Ou na série The True Detective, que mergulha fundo em temas de desesperança e perda de significado. Essas obras capturam um espírito niilista ao mostrar personagens que, diante do vazio, se voltam para o caos, a violência, ou para a busca por experiências extremas, tudo na tentativa de preencher o vazio que sentem. Em muitos casos, eles encarnam um niilismo passivo, onde desesperança leva à apatia, ou ao abandono total dos valores tradicionais. No entanto, a cultura pop também reflete um niilismo ativo, onde personagens, em vez de sucumbirem ao vazio, tentam criar significado em meio ao caos. No Clube da Luta, por exemplo, há uma tentativa de libertação, de encontrar uma verdade mais profunda, mesmo que essa verdade seja desconfortável ou brutal. Além do cinema e da televisão, o niilismo também se manifesta na música, na arte e até mesmo nos memes da internet. Vivemos em uma era onde a ironia e o sarcasmo, muitas vezes, são as respostas ao absurdo da existência. Memes niilistas, como aqueles que brincam com a ideia de que nada importa, são uma forma de lidar com a ansiedade e a desesperança que muitos sentem. É uma espécie de humor negro que nos permite rir diante do abismo. Mas o niilismo não é apenas uma curiosidade filosófica ou um tema para filmes e séries.
Ele tem consequências reais, profundas e às vezes devastadoras para os indivíduos e para a sociedade. Quando acreditamos que nada importa, podemos cair em um estado de apatia e desesperança. Isso pode levar ao isolamento, à alienação e, em casos extremos, a uma crise existencial. Pessoas que se sentem presas em um mundo sem sentido muitas vezes enfrentam dificuldades para encontrar motivação, para se conectar com outras pessoas e para encontrar alegria nas coisas que antes valorizavam. Isso pode resultar em um ciclo de depressão e ansiedade, onde o vazio parece inescapável. Nietzsche chamou isso de niilismo passivo, onde as pessoas aceitam o vazio e não fazem nada para combatê-lo. Elas se resignam em viver em um estado de indiferença, onde a vida parece ser apenas uma sequência de eventos sem propósito. Mas Nietzsche também descreveu um niilismo ativo, onde a ausência de significado é vista como uma oportunidade. Em vez de sucumbir ao vazio, algumas pessoas o abraçam e tentam criar novos valores, novas formas de vida. Esse niilismo ativo pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, ele oferece a liberdade de se reinventar, de rejeitar normas e valores que não fazem mais sentido. Por outro lado, ele também pode levantar uma rejeição completa de qualquer forma de ordem ou estrutura, resultando em caos e desespero. A história está cheia de exemplos de pessoas e movimentos que foram consumidos pelo niilismo, tanto em formas passivas quanto ativas. O desafio então é encontrar um equilíbrio, uma maneira de navegar pelo vazio sem ser engolido por ele. Então, como podemos superar o niilismo? Como podemos encontrar sentido em um mundo que parece desprovido de significado? A resposta não é simples, mas há caminhos que podemos explorar. Nietzsche propôs a ideia do super-homem, um indivíduo que cria seus próprios valores e vive uma vida autêntica, apesar do vazio ao seu redor. Para Nietzsche, o super-homem é aquele que consegue olhar para o abismo do niilismo e, em vez de recuar, avançar com coragem, criando significado onde antes não havia nenhum. Superar o niilismo não significa negar a ausência de sentido, mas sim abraçar essa realidade e usar essa liberdade para moldar uma vida significativa por conta própria. A chave está em criar e viver de acordo com valores que você considera importantes, mesmo que eles não sejam universalmente reconhecidos. Um dos primeiros passos para superar o niilismo é aceitar a impermanência e a incerteza da vida. Reconhecer que tudo é transitório, que nada é garantido, pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Quando aceitamos que a vida é impermanente, podemos começar a valorizar cada momento, cada experiência e construir algo significativo com base nisso. Se você gostou do vídeo, por favor, considere deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda demais. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo. Até mais.